Ler, doce ler. José Jorge Letria, Rui Castro, editora Terra Mar. Ler, doce ler. Os livros são casas com meninos dentro e gostam de os ouvir rir e de os ver sonhar, de abrir de par em par as paisagens e as imagens, para eles, lendo, poderem sonhar. Os livros gostam muito de contar histórias, mesmo que essas histórias sejam contadas em verso, com a mesma naturalidade com que eu escrevo, com que eu converso. Os livros também respiram, e o ar que lhes enche as páginas tem o aroma intenso das viagens que eles nos convidam a fazer, sempre à espera que a magia daquilo que nos contam possa realmente acontecer. Os livros são novos e antigos, mas não gostam de ter idade. Disfarçam uma mancha, uma ruga, e gostam de viver em liberdade, numa prateleira alta, sobre a mesa em que se escreve ou nas bibliotecas da cidade. E é por isso, porque o seu tempo é sempre maior que o tempo, que eles não gostam de ter idade. Os livros gostam de adormecer com os meninos, contar-lhes lendas, contos e histórias que eles nunca hão de esquecer e que os outros livros mais novos com eles hão de aprender. E o que cada leitor descobre ao lê-los é que eles de facto gostavam de saber. Os livros têm nomes que chamam títulos e as partes do seu corpo por vezes chamam-se capítulos e sentem-se vaidosos se alguém os quer ilustrar com as cores e os traços que lembram o céu e o mar e com as figuras inventadas que nos fazem rir e chorar. Os livros temem o fogo e o mar que lhes faz, porque aquilo que ele queima, por certo, não se refaz. E porque o fogo é o rosto que às vezes o medo tem quando, ao queimar um livro, mata os sonhos também, não deixando nem uma linha para ser lida. Os livros vêm do tempo em que não havia livros, por não haver papel impresso, mas havia o papiro e também o pergaminho, e as 1001 histórias das 1001 noites que se contavam no caminho. E quase tudo o que então se sabia estava guardado na Biblioteca de Alexandria, que acabou por morrer um dia. Os livros têm saudades das histórias da infância contadas pelos avós, que faziam da distância o atalho que levava até onde a imaginação os multiplicava, como se fossem frutos de uma qualquer estação onde a poesia se guardava. Os livros gostam de se deitar nas almofadas dos meninos, partilhando o seu sonho, quando eles são pequeninos, e de ir com eles para a escola, misturados com os cadernos e com os beijos dos pais, sempre quentes, sempre ternos. Os livros são o que são, e a ninguém hão de enganar, porque aquilo que anunciam é o que neles se irá encontrar. A aventura, a fantasia, a magia que há no luar, quando ilumina na página aquilo que ela tem para mostrar. Os livros são como as casas, e quem nelas tem morada são afinal as personagens cuja história é contada, pela mão que inventa e escreve, que é do escritor. Mão apressada e leve, que faz de cada palavra um ato criador. Mas criador de quê? Dos sentidos que existem naquilo que o leitor lê. Os livros gostam de fadas, de bruxas e duendes e de outras personagens que, afinal, só tu entendes, como se, sendo leitor, estendesses o tapete voador que transporta o que tu aprendes, entre fadas e duendes, para um lugar com mais cor. Os livros podem ter alma, como os bichos que os habitam,
sejam gatos, cães ou peixes, águias, grilos ou golfinhos, ou ainda as andorinhas que sobrevoam os caminhos, ou onde vai ficando o rastro daquilo que tu vais lendo nos teus pequenos livrinhos. Os livros são a metade dos sonhos que tu tens, são a tua liberdade e o maior dos teus bens, porque tendo a tua idade, têm tudo o que tu tens. Os livros põem nas capas como as pessoas no rosto. Aquilo que queres mostrar, aquilo que te dá mais gosto, a quem os vai encontrar. E é assim que atraem dos leitores a atenção e lhes prendem o afeto, que é o meio caminho andado para chegar ao coração. Os livros têm perfume, que não é de homem nem de mulher, e nem sequer é parecido com outro perfume qualquer. É um perfume sem nome. Não é de flor, nem de maresia, mas tem o aroma secreto que existe na poesia. Os livros gostam que os marquem com marcadores coloridos ou com pétalas ressequidas que lembram os perfumes que ficaram de outras vidas, de outros sonhos e leituras e das falas que alguém pôs na boca das grandes figuras feitas de personagens de romances de aventuras. Os livros são esconderijos, onde as palavras engalanadas se preparam para a festa das coisas enamoradas, pelo mistério de quem conta, mesmo sabendo que, ao contar a história, nunca está pronta, porque em cada recanto do texto há sempre algo que desponta, só para nos encantar. Os livros são tão livres como os mais livres de nós, e por isso há quem receie que os livros ganhem voz e que venham para o meio da rua com a verdade nua e crua do que têm para dizer. E o que têm para dizer é, no fundo, a liberdade que o escritor tem ao escrever. Os livros gostam de ser dados como presentes aos amigos mais chegados, às pessoas mais diferentes, mesmo não indo embrulhados em papéis bem reluzentes. Os livros gostam de dar alegria a quem os lê. E só eles, e quem os escreve, lá no fundo sabe porquê. Os livros gostam de ser amados, de ser lidos e lembrados, e de crescer com os meninos com que eles foram embalados. Os livros têm um sonho, o de ver outros livros nascer, para que a paixão da leitura não possa nunca morrer. Os livros têm heróis que hão de sempre admirar e, como gostam de sonhar, desde o grande Dom Quixote até ao Peter Pan a voar, passando pela pequena Alice e pelo príncipezinho a brilhar, se os livros fossem heróis, teriam ainda, eu sei, muitas batalhas para ganhar. Os livros têm poetas abrigados sob os versos, com palavras como setas e fins que são começos, quando o poema finge que está a terminar, revelando os universos que outros versos irão mostrar. Pouco importam os processos, se a magia a vós vai chegar. Os livros têm raízes como as árvores do jardim, como as flores para ti e os frutos para mim, e só ficam com o perfume que devagar nos envolve com uma fala cantante que nos preenche e comove. Os livros sabem de cor aquilo que a gente esquece, e quando um deles termina, nós queremos que ele recomece, apenas porque sabemos que o feitiço acontece e que há lá uma parte de nós que, ao relê-lo, estremece. Os livros fazem perguntas, porque sabem as respostas, tão bem menos interessantes, e que algumas se mantêm tão atuais como dantes. Os livros têm saudades daquilo que está para vir,
que o passado já conhecem e não querem repetir. São saudades soletradas com ternura das fadas que gostam de pôr livros na árvore das madrugadas. Os livros às vezes sentem o peso que a vida tem, mas que eu saiba, não se queixam a ninguém. Vão cobrindo o seu destino, sabendo que é uma missão. E essa missão o que é? É estar sempre onde os leitores estão. Os livros são casas livres, onde as palavras se cruzam para mostrar os sentidos que têm e que usam. Os livros são tão livres como a nossa liberdade, seja a areia da praia ou na biblioteca da cidade, porque sempre que se abrem, dizem o muito que sabem, só para nos dar felicidade. Vitória, Vitória, com este livro vos deixo. Este livro mostra a importância de ler, de saber ler e de saber sonhar em cada página, em cada palavra, em cada poema, em cada história. Bons sonhos. Lê sempre, nem que seja ler as imagens.